Eu quero cumprimentar toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero estar lendo na abertura dessa palavra, desse culto, essa mensagem, um texto sagrado conhecido de todos, conhecido da igreja. E eu tenho o hábito de usar a Bíblia pentecostal. Eu vou pedir para que coloque aqui no telão. As Bíblias hoje, elas têm uma diversidade, né, de atualizações. E como eu hoje vou estar usando a Bíblia pentecostal, se puder estar colocando aqui, nós vamos juntos estar lendo a partir do versículo 16. É uma leitura gloriosa, maravilhosa. 16 até o versículo 21, assim como toda a palavra de Deus, né? Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler até o versículo 21, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, igreja? Podemos assentar. Depois a gente vai estar vendo também mais alguns versículos junto aqui no telão. Eu estou buscando praticar mais isso, me modernizar, mas tem dificuldade, né? Mas a gente vai estar junto, lendo a mesma palavra nesta noite, a mesma tradução, né? Irmãos, eu queria começar esta mensagem para esse culto de missão. É um texto que eu acabei ficando com ele no coração, e é o mesmo texto que eu ministrei domingo passado. Domingo passado eu fui ministrar a palavra lá em Valparaíso, na igreja do pastor Claudivino, na quarta igreja. E essa palavra, ela estava muito forte no meu coração, principalmente por causa já do primeiro versículo que nós lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um sacrifício que foi realizado no versículo 16, e é o maior sacrifício que eu e você poderíamos receber. Esse versículo que nós lemos do 16 ao 21, eu quero usar ele em dois momentos, para duas aplicações. Em um primeiro momento, irmãos, falando sobre a cruz, falando sobre Jesus, falando do ato da morte de Jesus. E no segundo momento, trazendo mais diretamente para mim e para você nesta noite, porque a igreja, ela tem uma missão muito forte. Há uma ordem, irmãos, sobre as nossas vidas. A gente não está aqui só por estar. É o querer de Deus que você esteja aqui. É o querer de Deus que eu esteja aqui, que nós estejamos aqui.
E é um querer de Deus que a gente ouça o que Ele tem a dizer. E que nós entendamos que nós fazemos parte, irmãos. Fazemos parte daquilo que o Senhor, da causa pela qual Ele morreu por nós e da causa pela qual Ele nos chamou para falar conosco, para nos ordenar, para nos dar uma ordem, que é a ordem maior da igreja, que é testemunhar da nossa salvação, que é pregar a palavra de Deus, que é anunciar o Evangelho. E esses versículos que nós lemos, irmãos, eles são de uma profundidade que eu com certeza não vou conseguir trazer para você toda a luz que está neles, tudo que está envolvido aqui. Primeiro porque a começar do versículo 16 há um amor aqui que não se explica. Como explicar o amor de Deus para dar o seu Filho, para dar a sua vida na cruz do Calvário para a tua salvação, para a minha salvação, para a nossa salvação? João não conseguiu. Ele disse, porque Deus amou de tal. Como é que você explica tal? Qual o tamanho de tal? Ou como medir o amor de Deus? Qual a medida do amor de Deus? Essa primeira parte, irmãos, eu quero lembrar que eu e você nesta noite temos duas situações claras para a gente. A primeira, de nos sentirmos de uma forma gloriosa por saber que Deus nos ama tanto, por ser tão amado como somos. Um amor puro, genuíno, um amor real, um amor que te permitiu vir à vida, ser quem você é. E um amor que vai te levar para uma eternidade. A tua vida não acaba quando teus anos aqui for findos. Ela permanece e continua num estado que nós não conseguimos imaginar. A Bíblia diz que nós não temos condições de imaginar o que Deus tem para nós. Porque se você já acha que aqui é bom, lá não dá para dizer como é lá. É além do que se imagina o que Deus tem para nós. E eu que tenho esse jeito meu dessa forma, que vocês me conhecem nesses anos, eu digo para Deus que eu não queria ter vindo à existência jamais, se eu tivesse a convicção de que morreu, acabou. Eu amo beijar a face da minha mãe. O meu coração, ele estufa de gozo. Eu amo as coisas boas, honestas e direitas que a vida tem, irmãos. Desde o abraçar, do comer, do beber, do compartilhar, do se alegrar. Eu acho que seria, irmãos, ou é para alguém, eu acho que deveria ser para alguém muito triste saber que nasceu, se tornou uma pessoa adulta com tantas coisas lindas, gostosa, saborosa e morreu, acabou. Eu seria uma pessoa frustrada, talvez depressiva, a um ponto de ser uma pessoa de um estorvo para as pessoas à minha volta. Eu só não sou, porque o Senhor veio ao meu encontro e usou de misericórdia e disse: filho, isso não é nada perante o que eu tenho. O que tem aqui que você acha que é bom e que você não consegue imaginar que não vai ter mais, eu tenho isso de uma forma que você não conseguiria entender. De tão mais santo, de tão mais puro, de tão mais gostoso, de tão mais lindo, de tão mais glorioso e de tão mais edificante. E é isso que alegra a minha alma e que me faz estar aqui nesta noite. Eu espero que com você não seja nada diferente disso, seja além disso. E quando eu olho, irmãos, para esse versículo 16, eu não tenho como sou remetido ao Éden. Ali, no primeiro casal humano, quando Deus ali cria o primeiro homem, Adão, Eva, e aí nós conhecemos a história, a gente não vai poder discorrer, não há um tempo para isso, eu também não teria toda essa capacidade.
Mas a gente sabe que em algum momento eles desobedeceram a Deus, fizeram o que não devia ser feito. E eu e você somos consequência, ainda hoje, daquela desobediência. Aquela desobediência do Éden, ela percorreu por todas as gerações, séculos, por todas as nações, e chegou a mim e a você, e está presente nesta noite. Nós somos resultado de uma natureza humana decaída. Nós somos resultado de uma natureza humana condenada. Não somos nada mais que isso, e nada menos que isso. Somos resultado de uma desobediência. Algo que era perfeito, algo que era lindo, que era bonito, que era santo, de repente, por uma situação que não devia acontecer, desencadeou-se todo o processo, e desta noite até o dia desse acontecimento não deixou-se de pessoas morrerem, serem roubadas, saqueadas, suas vidas tiradas precocemente. Aliás, para definir esse quadro, a Bíblia diz que o homem vai enganando e sendo enganado. E isso acontece hoje, ainda nesta noite, na minha vida, na tua vida, nas nossas ruas, na nossa cidade, no nosso país e em todos os países do mundo. Ainda hoje essa herança decaída, essa natureza bravia, indomesticável que está no ser humano, que é propensa ao ódio, à ira, à inveja, ao rancor, à mágoa, é algo bravio que todo ser humano traz da gestação do ventre, no seu nascimento, e que começa a desenvolver com o seu intelecto chegando, com o seu raciocínio chegando. Nenhum ser humano ao nascer e ao se desenvolver de criança para adolescente, jovem e adulto consegue domesticar a sua natureza. O seu lado animal, ele está a todo momento querendo se contrapor e reagir a tudo que não concorda, tudo que não gosta e que não agrada. Qualquer domínio e equilíbrio que a pessoa venha a ter é talvez um esforço muito grande de uma educação familiar, ou do seu coração ser domesticado pela presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A humanidade vem sofrendo todos os reveses imagináveis, de morte, de destruição, de ódio, de rancor, de mágoa, homens tirando a vida um do outro, homens tirando a vida de mulheres, de moços e moças. É o saldo e o resultado, dominando um sobre o outro. E esse panorama trágico, ele chega no capítulo 6 de Gênesis, por gentileza. No capítulo 6, se possível, acho que o versículo 5, um pouco antes do que eu anotei. Olha o que diz aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Maldade de quem? Quando a Bíblia diz homem, diz mulher. É toda massa humana. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. O 6. Então, vocês podem ler comigo? Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem e a mulher sobre a terra. Olha que bênção que nós somos. E pesou-lhe em seu coração. Eu vou fazer o possível, irmãos, com a graça de Deus, para não demorar de forma nenhuma essa palavra.
Então, por favor, o versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra, leiam comigo, o homem que criei. Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Você encontrou que o tucano pecou, que o peixe pecou, que o boi pecou, que os animais pecou? Não, você encontrou que o homem. E por que o homem? Por que a mulher? Ergue a tua mão assim, por favor. Você está sabendo que você é a excelência da criação de Deus sobre a terra, né? Está sabendo? Glória a Deus. Você, eu, você, nós somos a excelência da criação de Deus sobre a terra. Tudo foi entregue para nós, para dominar sobre tudo. Por mais que sejam bonitos os animais, são animal. Você é animal racional. Você sabe o que faz. E se você faz errado, faz porque você é mau. Se faz bem, faz sabendo que está fazendo bem. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Alguém achou graça. Alguém achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Noé. Essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Eu só quero que você dê atenção a esse homem, porque daqui a pouco a gente vai ver algo na vida desse homem que não deveríamos ver. Primeiro, porque ele achou graça. Beleza, né? Segundo, porque ele era um varão justo e reto. Assim é você, irmão? Assim somos nós, um varão justo e reto? E Noé andava, mas daqui a pouco a gente vai ver algo na vida de Noé, e não deve estar na nossa vida, e também não devia estar na vida de Noé. Versículo 10. Noé gerou 3 filhos. Eu sei que você já sabia, e já sabia até os nomes, mas eu fiz questão de colocar ali, porque daqui a pouco tem algo que vai acontecer, e que não devia ter acontecido. Os seus filhos eram Sem, Cã e Jafé. Versículo 13. Irmãos, dá uma olhada para esse versículo 13. Vê se fosse esta noite essa palavra. Daqui a pouco. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne, porque os animais entraram nessa situação também. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de... Será que tem alguma coisa parecida no nosso senso? E eis que eu os desfarei com a terra. E aí a gente já sabe, irmãos, que Noé entrou com a sua família na arca e animais que Deus indicou, aquilo que Deus indicou para entrar. Então eu quero pedir para pular para o capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Eu sei que os irmãos lembram quantas pessoas entraram, né? Quantas pessoas entraram na arca? Foi 8 pessoas? 8, né? Noé, a esposa, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos seus filhos, 6 pessoas, com o pai e mãe, 8 pessoas. Eu agora peço para que vá ao capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, aqui o dilúvio já aconteceu. De todas as famílias e de todos os povos, antes do dilúvio, 8 pessoas. Oito pessoas entram na arca e saem do outro lado.
demais não entraram, irmãos? Elas não tiveram nenhuma oportunidade? Deus só disse para Noé que ia destruir a humanidade? Não tem mais elemento aqui que a gente não vai ter tempo para falar, mas Deus não mandou Noé fazer a arca. A arca, irmãos, mais ou menos ela seria do tamanho de 300 vagões de trem, acumulado em seu espaço vago. Noé, ele teve um período, eu não sei o quanto que os irmãos acompanham essa leitura, e eu quero até não errar, desde que Deus deu a ordem para Noé fazer a arca, até ele entrar na arca, quantos anos mais ou menos foram? Então foram 120 anos de mensagem pregada, dizendo: olha, vai vir a destruição, vai vir o fim, vai vir o dilúvio. Entre na arca para se salvar. Digam comigo, 120 anos pregando o dilúvio, a destruição, mas também a salvação. Certo, irmãos? Não vai dar para entrar em todos os detalhes, mas vejam, não é um Deus mau. Primeiro porque sempre Ele apregou o bem. Quando chegou nessa fase de Noé, a gente vai ter toda uma situação para trás com Deus falando que devíamos viver bem. Não devíamos tirar a vida do semelhante, enganar o semelhante, odiar, ter ira, ter mágoa, fazer o que é mal. Não devia, até chegar no que culminou a destruição da humanidade. Porém não chegou e disse: vou destruir, pá! Destruiu. Foram 120 anos fazendo-se uma arca, da qual muitos zombaram do que estava fazendo a arca. Alguns até começaram, até sem entender direito, mas depois foram entendendo que havia um dilúvio, e o dilúvio parecia impossível. Cuidado com as coisas impossíveis, irmãos, principalmente se for Deus que falar que vai acontecer. Você quer ver uma coisa impossível, talvez para muitos, e não deveria ser? A mesma terra que foi destruída pelas águas, ou aqueles que habitavam ela, com tudo que habitava pelas águas do dilúvio, é a mesma que nós estamos. O povo briga por ela, faz de tudo por ela, a humanidade está aqui. É água de novo que vem aí? É água de novo, vai fazer arca? É água de novo que vai acabar com a humanidade, com tudo que tem? Não, né? Então vamos lá para Pedro, Epístolas de Pedro, lá diz que os céus, me ajude aqui, digam comigo, céus e terra, que agora existe, se reserva e se guarda como um tesouro para o fogo que há de vir, onde todos os elementos criados e feitos pelos homens se queimarão, se arderão e se fundirão. Eita, sua casa, seu carro, os palácios, as grandes usinas hidrelétricas, tudo que existe, os céus e a terra que agora existem, reservam como um tesouro para o fogo que adviram de todos os elementos ardentes se fundirão, e toda a obra da mão do homem perecerá. Pedro diz mais: havendo de perecer todas essas coisas, que pessoa vocês deviam ser? Qual a receita para escapar de tudo isso e para ter uma esperança? Deveriam viver em santo trato e piedade, ou seja, viver fugindo do que é mal, do que é errado, e fazendo o bem, ou seja, trazendo Deus para a sua história, trazendo o que é bom para a sua história. Amados, olhando para essa palavra, para não demorarmos, eu pediria a gentileza do versículo 9 a partir do versículo 20. Aqui, olha lá, foi dada uma ordem agora para os 8. Talvez se você estivesse lá você ia gostar. Foi para frutificar, né? E multiplicar. Os casais tinham que trabalhar bastante, né, irmãos? E eu tenho que trabalhar bastante, porque de novo tinha que começar. A humanidade de novo tinha que começar a desenvolver-se com a graça e a presença de Deus. Olha só o versículo 20, irmãos. Começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma
Até então tudo bem. Versículo 21. Chegou o problema. O que você lê ali? O que você lê ali, irmão, no versículo 21? E bebeu do vinho, e aconteceu o quê? Você já viu alguém que se bebeu? Eu já me bebedei demais, irmão. Cada palhaçada. Ah, se eu tivesse guardado na minha história para te mostrar o Zé Carlos bêbado. Eita Deus! Como que Jesus é bom! Como que Jesus ama as mães, viu? Você sabe o que é um jovem chegar com uma palhaçada, trazido pela mão dos outros, com 4, 5 ovos estourados na cabeça, com farinha de trigo jogada, e não aguentar nem tomar um banho, ser jogado no banheiro, e depois passar 12 horas mais ou menos desmaiar, e quando acordar com uma dor de cabeça. Ai, se o grilo cantasse perto e tivesse um 38. Olha Noé. Noé era o que? Um homem justo? Um homem honesto? Era um homem temente e andava com? Não tem mais aquele povo todo, irmãos. Está com a ordem de multiplicar, de se desenvolver, de encher a terra. Olha o que o Noé vai atrás. Até plantar a vinha, tudo bem. O problema é que o Noé planta a vinha e ele fez o vinho da vinha. E a pior coisa que tem é a autoconfiança, irmãos. Eita, nós com uma autoconfiança da rasteira. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito que houve um meio termo aqui. Noé já sabia que ia se embriagar, se bebesse, além das normalidades. É óbvio que a pessoa que não bebe, ao tomar qualquer quantidade, já tem um problema danado. Agora, aquele que já é encharcado por vida, né? Aquele que já é encharcado por vida, às vezes vai longe, né? Para cambalear, para perder o sentido. Eu, por exemplo, irmãos, aí eu estou falando de mim, eu adotei uma palhaçada de que cada vez que eu ia tomar uma cerveja para fazer graça, eu pedia um quebra-gelo. Alguém sabe o que é quebra-gelo? Não é um martelo não, viu, irmão? Quebra-gelo para pau d'água é uma pinga. É uma pinga. Lá na cidade de Jaú, irmãos, Jaú, misericórdia. Na cidade de Jaú eu pedia cerveja e pedia um quebra-gelo. Na terceira cerveja eu não via mais nada. Já não era o gelo que estava quebrando, já era eu que estava quebrando as coisas, porque eu pensava em tudo. Mas tinha que achar um filho de Deus bom de coração para me levar até em casa. Então, Noé, irmãos, ele começa a tomar o vinho, e é gostoso, né? Eu só não vou dizer para você que não é gostoso. Pergunta para quem bebe para você ver. Aliás, pergunta por que ele não para. Ele sabe que não devia. Não nasceu bebendo. Pegou no meio do caminho. Talvez já teve até problema demais por isso. Talvez está tendo problema nesse momento e vai ter também se não tiver equilíbrio. Olha lá. Talvez ele bebeu um pouco, mas estou legal. Deu vontade de beber mais um pouco, não, ainda estou legal. Aquele negócio de fazer o quadro, né? Ainda estou fazendo o quadro. Aí bebeu mais um pouco e aí ele bebeu mesmo. Por favor, o versículo 22. Começa a tragédia, irmão. A tragédia da bebida, que já fez pai de família perder emprego, excelentes profissionais que tiveram a sua vida profissional acabada, fizeram pai de família perder a família teve que se separar do infeliz, porque trouxe isso para a sua vida, não conseguiu segurar-se no equilíbrio, e quando não consegue segurar no equilíbrio, bate seus filhos, bate na mulher, deve fora no comércio, briga no comércio, vai para o chilindró, é trazido em casa, o cachorro na minha boca, e etc e tal. Olha lá, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber ambos a seus irmãos. Volta no 21, por favor. Eu dei uma pulada ali, né? E bebeu o vinho, e bebedou-se, e arrancou a roupa.
Descobriu-se. Né? Ó, a lucidez deu área. Arrancou a roupa, tirou a roupa no meio da sua tenda. O 22. E viu Cã, o seu filho, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Não era o primeiro filho. O primeiro filho era... Era o segundo filho, Cã. Ele vem na tenda e vê o seu pai. O duro, irmãos, é os nossos olhos, quando a gente vê as coisas e o que a gente vai fazer depois que viu. O ver em si não é condenável. Condenável é o que você faz depois que viu, dependendo do que você vai fazer. Dependendo o que você vai fazer com o que você viu. Olha lá. Viu a nudez de seu pai e fez-nos saber a ambos dos seus irmãos. Ora, não foi só uma informação que ele deu, irmãos. Vocês vão ver daqui a pouco que não foi só veio dar uma simples informação. Aconteceu uma tragédia. Aconteceu uma tragédia. Versículo 23. Então tomaram sem Jafé, os outros dois irmãos, tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, sobre os ombros seus ombros, indo virados, não viram seu pai em nenhum momento, viraram de costa com seu pai, cobriram a nudez do seu pai, os seus rostos eram virados de maneira contrária, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, saiu do seu estado de dormência e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Olha aqui, irmãos, o agravo. Versículo 25, 26. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Volta no 25, por favor, acho que eu não terminei a leitura, né? E disse, 25, e disse: maldito seja Canaã. Irmãos, nós não lemos essa palavra Canaã ainda, lembra? A gente leu o nome dos três filhos e não era Canaã. Canaã, irmãos, já era um filho de Cã. Já era filho de Cã. Era uma das suas crianças. Era um dos seus filhos. Olha o ato de Cã, aonde Noé vai amaldiçoar. Isso aqui é uma maldição, irmãos. Isso aqui é uma maldição que ia repercutir nas gerações, que ia pegar a linhagem de Cã e viria isso sobre a linhagem de Cã. Os nossos atos, irmãos, ele é capaz de nos prejudicar. Os nossos atos é capaz de prejudicar quem está perto de nós e é capaz de prejudicar a linhagem, a semente que virá. Olha o que o Noé, o homem justo, irmãos, que andava com Deus, olha o que a cachaça faz com o danado. Ele disse: maldito, tudo que é maldito, irmãos, meu Deus do céu, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Ele não estava falando nem do filho que viu ele nu, ele já estava falando do filho de Cã, que era Canaã, e que os filhos de Canaã fossem servos de todos os seus irmãos, da linhagem dos seus irmãos, que viriam pela frente. Eu quero parar aqui, irmãos, com essa palavra sobre Noé, para mostrar para os irmãos que uma nação inteira morreu. Deus não teve prazer nela, foi tirada por Deus da terra, através das águas. O homem que era justo e que andava com Deus, recebe uma oportunidade de começar algo bom, construir algo bom onde o mal não tivesse mais. Aí eu quero que você fale comigo assim: cuidado com o resíduo. Você sabe o que aconteceu com Noé? Era um resíduo da natureza, irmãos, da natureza que é má. Não tinha nada de plantar vinha. Não tinha nada de plantar vinha. Não tinha, irmãos. Não havia pecado em plantar vinha. Não há pecado em nós lidarmos com as coisas. Pecado é o que pode acontecer se nós perdermos a idoneidade, se nós perdermos a seriedade. Ele já sabia, irmãos, que o teor alcoólico tira
do homem o equilíbrio. Ele já sabia, porque ele viu tudo isso acontecer de uma humanidade que foi destruída. Eles não foram destruídos porque eram bons, foram destruídos porque eram más, eram maus. Ele vai, irmãos, ele planta a vinha, ele faz o produto da vinha, ele se embriaga, e de um lugar que era bendito, o ato dele traz agora maldição. Em um lugar que era bendito, a natureza dele, irmãos, tinha algum resíduo. Sabe o que é resíduo, irmão? Como você sabe, né? É quando você lava um negócio lá, lava, mas fica alguma coisa. É alguma sobra que fica. A nossa natureza, irmãos, nesta noite, ela precisa ser lavada pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. E não pode em nós ter resíduo, irmãos. Você sabe por quê? Vê o que diz Romanos 8,8. Romanos diz assim em 8,8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que os que estão na carne não podem agradar a Deus, irmãos? Porque não tem freio. A carne não tem freio. Quando você vê alguém brigando contra as escrituras, alguém brigando com o pastor, alguém brigando com o professor da escola dominical, alguém brigando com o sobrinho, mas isso não pode, ele precisa de Romanos 8,8, irmãos. A hora que ele entender que a carne, sendo o Senhor das nossas vidas, ela tem uma natureza bravia, que em algum momento ela vai se despertar. No caso de Noé foi o vinho, e no meu caso? E no teu caso? Nós vamos plantar uma vinha e bebedar? Ou nós não podemos ficar sozinhos com uma mulher ou uma mulher com um homem? Ou nós não podemos ficar sozinhos com uma moça ou com um rapaz? Ou nós não podemos ficar sozinhos num lugar que tem dinheiro que ninguém está vendo? Ou nós não podemos ficar sozinhos quando lidamos com uma empresa, lidamos com um negócio que podemos fraudar? Será que há algum resíduo, irmão, na nossa natureza humana que corre o risco de se manifestar? Agora, hoje é um culto de missões, irmãos. Hoje é um culto de missões e a igreja está aqui num culto de missões. Noé teve dificuldade, irmãos. Não conseguiu levar uma alma além da família dele. Graças a Deus que a família não deu ouvido. Graças a Deus que a mulher e os filhos entraram e as noras. Mas não conseguiu levar ninguém mais. Agora hoje a igreja tem uma mensagem, irmãos. Você lembra quando nós lemos João 3,16, os últimos versículos? Quando Jesus vai lá e dá a sua vida por nós. Quando a Bíblia diz que ele foi entregue, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e se cumpriu com a morte de Jesus se entregando por nós. Essa mesma palavra que nós lemos, irmãos, a continuidade dos versículos até o versículo 21, ela diz que os homens pecadores, os homens maus, eles não querem vir para a luz, porque as suas obras são más. Eles não querem que ninguém saiba, ninguém pode saber. Às vezes a esposa não pode saber o que o homem vive, o esposo não pode saber o que a mulher vive, os filhos não podem saber dos pais, os pais não podem saber dos filhos. É assim que é a nossa humanidade, é assim que é a natureza humana decaída. E a Bíblia diz que a dificuldade deles aceitarem a mensagem é para não vir para a luz, porque se vir para a luz as suas obras aparecem. Só que tem um detalhe: quando vem para a luz e aceita a luz, os seus pecados são perdoados, a sua vida é transformada e é mudada. Ele era, mas agora não é mais. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais; aquele que adulterava, não adultere mais; aquele que matava, não mate mais. Não é isso que é o Evangelho? Agora nós estamos num culto de missão, irmãos. Como pregar e ser mais eficiente do que Noé? Como pregar e convencer os outros de que há um fogo que está vindo que vai destruir a humanidade? Como fazer isso, irmãos? Por gentileza, só para a gente ler, para que não seja demorado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. É conhecido demais, irmãos. O pastor Zé Carlos mora nesses versículos aqui, porque eu peço muita misericórdia para Deus. Olha aqui, irmãos. Para mim e para você, para os missionários, falamos dos missionários aqui.
Falando dos missionários, falando do culto de missões, estamos falando da igreja, a importância da igreja, a mensagem que a igreja tem, o ID que a igreja tem que cumprir. Mas olha o que diz aqui, irmãos: vós sois o sal, e se o sal perder o seu valor, for insípido, diga comigo, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Aí diz: se não para se lançar fora e ser pisado. Será que a gente está em que ponto aqui, irmão? Sendo sal? Ou já pode pegar a gente e jogar para a sucuia? Tem algum valor em você ainda, irmão? Tem algum valor em mim? Será que a gente tem algum valor para oferecer para a pessoa, para que ela mude? Para que ela queira, Deus queira ser como você? Versículo 14: vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15: nem se acende a candeia, a luz, para se colocar debaixo da cama, debaixo do alqueire, mas lá no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. E o 16, e para mim é o parâmetro de tudo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E olha o restante, irmãos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? E aconteça o quê? E aí, nós estamos plantando uma vinha e bebedando? Não, o meu problema não é o de Noé, mas o meu problema Deus sabe. Então, irmão, se eu não quero trazer maldição, se eu não quero trazer maldição, eu não estou aqui para isso com você. Se eu não quero criar problema para meus filhos e para gerações futuras, e ter uma mensagem para outras pessoas, eu preciso estar no versículo 16. Eu preciso que assim resplandeça a presença de Deus na minha vida. Resplandeça a presença de Deus na minha vida, para que eles vejam em mim alguma coisa boa que permita eles conversar comigo, que eles queiram conversar comigo. Que eu seja uma pessoa honesta, sei lá, amiga, que eu seja uma pessoa educada, o suficiente para as pessoas estarem ao meu lado, que eu respeite as pessoas, mas que não deixe de ser verdadeiro da luz que mora em minha vida, de testemunhar da luz que está em minha vida, com palavra ou sem palavra, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: nós não convertemos ninguém, irmãos, não fazemos ninguém mudar do que ele é. Essa mesma Bíblia diz assim: não é por força e nem por força e violência nós não vamos ajudar na nossa casa, na nossa vizinhança, no trabalho, na escola que estudamos, e podemos ir para qualquer país do mundo e não vamos somar na vida de ninguém, por força e violência. Aí a Bíblia para e diz assim: mas pelo meu Espírito, Jesus dizendo, Deus dizendo, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo, irmãos, não vai com qualquer um. Não vai com qualquer um. Não vai comigo, não vai com você. Não vai pela roupa que você veste, pelo penteado. Não vai pelo calçado, não vai pela cultura. Não vai pela inteligência, pelo teu QI. O Espírito Santo não vai. Ele só vai, irmãos, ser as nossas boas obras, elas glorificarem a Deus. A gente só vai ter algo para o mundo, irmãos. A gente só vai ter algo para as pessoas se nós nos humilharmos perante o Senhor, se nós agradarmos a Deus, a ponto do Espírito dele habitar em nós. Se o Espírito dele habitar em nós, bendita é a pessoa que conversar conosco. Se o Espírito dele habitar em nós, feliz é a pessoa que estiver conosco em algum lugar.
Se o Espírito dele habitar conosco, feliz é a pessoa na empresa que está ao nosso lado, na escola, no mercado, na rua, aonde quer que você esteja, bendita é a pessoa que estiver ao teu lado. Se o Espírito de Deus habitar a tua vida, habitar a minha vida, porque se ele habitar, nós temos uma palavra de vida para o mundo. Nós temos uma palavra de transformação para o mundo. Nós temos uma palavra de bênção e de equilíbrio para o mundo. Irmãos, o dia que você e eu bebemos na fonte de Deus, nós não precisamos de mais nada que nos leve a pecar e que tire o nosso equilíbrio. O dia que de fato nós bebemos na fonte do Espírito, o gozo do nosso coração é tão grande que nós não precisamos de mais nada, que muitas vezes é um laço, e talvez um laço como foi para Noé: amaldiçoar um filho, amaldiçoar uma linhagem, uma descendência de Canaã. Você pai, pense que pai você é, que pai você vai ser. Olha um pai amaldiçoando o filho. E não foi porque o filho primeiro fez errado, não. Sabe quem fez errado? O gracioso. O bonito que encheu a cara amaldiçoou o filho. Só que o filho, ele errou porque ele viu, e não é tudo que você vê que você pode falar, e se for falar, a forma com que vai falar. Irmão, cuidado com o que você vê, irmãos, na vida do teu irmão, da tua irmã, do teu vizinho. Cuidado com o que você vê no teu trabalho. Cuidado com o que você vê na tua escola, onde você vai. Cuidado com os teus olhos. Porque ele viu, e dependendo do que você vai fazer, você pode amaldiçoar uma descendência. Será que aquilo que os nossos olhos veem, irmãos, trazem bênção, trazem graça para as pessoas, ou serve de difamação? Eu vi e contei para a torcida do Flamengo ou do Corinthians. Eu vi e peguei um megafone e publiquei. Graças a Deus que você não é cego. Mas se for para você trazer destruição, maldição, é melhor que você não veja. Ou se você vê, pede para o Espírito Santo passar nos teus olhos o colírio dos céus e pergunta para ele qual a medida que você vai tomar. Qual a medida que você vai tomar com o que você viu, com o que você pegou, com o que você falou? Primeiro, Deus não te colocou sobre juiz sobre ninguém. Deus te chamou para anunciar o Evangelho. Tem muito cristão tomando a patente de condenatória, denunciando os outros, denunciando os irmãos e as irmãs. Eu acredito que o teu ministério talvez não seja esse. Para esse talvez Deus levantou alguém. Identifique na tua vida qual é o teu ministério, para você não pecar e não fazer os outros pecar. Peça entendimento para Deus qual a parte que lhe cabe no sacerdócio de Deus. Porque com certeza Deus, na sua misericórdia, levantou para cada lugar uma pessoa para trabalhar naquela área. Se você não tem a diplomacia e não é o teu chamado, deixa para quem tem, porque pode trazer grandes maldições. À medida com que nós medimos os outros, medirão a nossa vida. Vamos pedir graça para Deus, irmãos, porque a igreja precisa se levantar para anunciar a Jesus. Mas não pode anunciar com vinho, e nem pode anunciar em bebida, no adultério, na mentira, no erro. Ela precisa do Espírito de Deus, e Deus não dá o seu Espírito de qualquer forma, de qualquer maneira. Primeiro vamos ver se esses versículos que nós lemos, e vamos chegar no 16. Em nome de Jesus Cristo, olhe para a tua vida nesse versículo, e Deus me dê graça para me olhar nesse versículo. Se você pode, aplauda o Senhor.
Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz a você. Você é a igreja. Tá? Deus tem falado muito nas pregações, Deus tem falado muito com a igreja. Possamos guardar em nossos corações. Amém? Cadê a secretária? Glória a Deus.